Bahar avisa aos filhos que podem continuar fazendo os biscoitos, enquanto Sarp pega seu telefone, vai até a sala e liga para Munir, que decide não atender a ligação. Ele sai da sala com Sua, que se despede da filha e pede que ela se cuide. A mesma funcionária que plantou o microfone chega para fazer a limpeza e o vigilante, sem desconfiar dela, permite sua entrada. Sua e Munir entram no elevador. Munir recebe uma ligação de Sarp novamente e diz a Sua que ele deve estar ligando para ele por causa dos guardas. Sua manda que ele responda para saber o que tem a dizer. Quando Sarp responde, muito angustiado, pergunta a Munir por que levaram seus guarda-costas e pede que ele os mande novamente, será ele quem deverá pagá-los. Munir diz a ele que isso não será possível e que não se trata de dinheiro, mas de lealdade. Ele desliga a ligação. Sarp decide ligar para o telefone de Sua, que obviamente decide não atender. Sarp volta para a cozinha e Bahar, muito nervoso, pergunta o que aconteceu. Sarp diz que Munir não poderia ajudá-lo e nem Sua nem Peril respondem, mas ele confia que Peril ligará de volta. Ele sabe muito bem que ela não permitiria a saída dos guardas. Bahar continua cozinhando com os filhos para que não suspeitem e Sarp tenta ligar novamente para Peril, que olha o telefone e prefere não atender Sarp. Por outro lado, na patrulha policial, Yusuf tenta explicar que eles não têm nada a ver com o que encontraram. Ele diz ao filho que certamente alguém colocou aquela arma ali para incriminá-los, mas na verdade eles são inocentes. Arif pede para ele ficar quieto, a patrulha para e todos são levados para dentro da delegacia. Enquanto isso, Sarp volta para a cozinha onde Bahar está cortando cebolas quando diz que não conseguiu ajuda. Bahar corta descuidadamente e corta a mão. Nezir está vestindo um terno elegante. O velho gangster lembra do último momento em que viu o filho com vida, que ficou muito feliz porque queria ver a namorada Peril. Nezir deu-lhe uma rosa e desejou-lhe boa sorte. Naquela mesma noite viu o corpo de seu filho morto no chão da casa de Peril. Nezir termina de se arrumar e depois de muito tempo finalmente sai do quarto e desce as escadas. As empregadas ficam surpresas ao vê-lo, pois todas acreditavam que ele estava em estado vegetativo em sua cama. Nezir abre a porta da frente e sai de casa pela primeira vez em anos. Ele respira fundo enquanto cada um dos funcionários, jardineiros e motoristas olham para ele surpresos. Por fim, Nezir entra em uma van e junto com vários homens sai da mansão com destino à casa de campo de Sarp. Enver e Atice se preparam para sair de casa após receberem um telefonema de Seida contando o que aconteceu com Arif. Sirin pergunta o que está acontecendo e Atice conta que Arif foi preso. Eles acham que pode ter sido Yelis, porque a polícia revistou o refeitório e encontrou uma arma. Talvez estejam tentando envolvê-la em alguma coisa. Sirin surpreso pergunta se é a mesma arma com que mataram Yelis e Enver responde que é isso que dirão para descobrir. Sirin diz a eles que pode ser verdade e que Arif tem algo a ver com isso. Enver exige com raiva que ele saia do quarto e fique em silêncio, porque deveria ter vergonha de passar a vida sempre culpando a todos. Sirin sai da sala e Enver conta à esposa que sua filha é uma mulher má e com um coração perverso. Na fazenda todos estão na cozinha e Bahar procura alguns ingredientes para cozinhar, mas avisa aos filhos que infelizmente não tem macarrão e eles terão que comer outra coisa. O que querem? As crianças saem da cozinha. Bahar pergunta a Sarp se ele acredita que os guardas foram removidos para que Nezir pudesse localizá-los facilmente. Sarp responde que não e com certeza é uma vingança que Sua queria ter contra ele por ter machucado seu filho. Bahar diz a ele que não gosta do papel de vítima que eles vivem, que deveriam entrar no carro e ir para algum lugar. Você também deve dizer a ele qual é o seu plano. Sarp pede que ele se acalme e confie nele. Ele contará a ela seu plano quando as crianças adormecerem à noite. Bahar diz que está tudo bem. Sarp avisa que sairá para comprar macarrão para os filhos e quando voltar eles poderão cozinhar juntos. Nizam dá ao pai a lista que fez junto com Doruk. Bahar também pediu a Sarp que trouxesse azeite para ele. Sarp sorri e avisa que eles se encontrarão mais tarde. Ele sai de casa. Ao mesmo tempo Nezir vai em sua caminhonete com vários homens e carros na estrada. Ele diz que sentiu muita falta de ver as ruas de Istambul e estende a mão para Zin, que abre uma pasta e lhe entrega uma arma. Nezir diz sorrindo que é uma pena que ele tenha que acabar com a vida de Sarp com uma arma tão bonita como essa. Por outro lado, Atice e Enver estão na delegacia tentando defender Arif e garantindo que tudo não passa de um mal-entendido. O policial pede que fiquem quietos e diz que esse problema não pode ser resolvido tão facilmente.
Devem respeitar o processo judicial, pois não depende do que acreditam ou não sobre seus amigos, bastando esperar que sejam declarados inocentes, se o forem. Enver pede que ele deixe pelo menos visitá-lo por 1 minuto, mas o policial diz que não e pede que saiam de seu escritório. Arif e Yusuf são retirados de sua cela e levados por um policial para prestar depoimento. Arif está em um quarto escuro com um pesquisador, que começa a lhe fazer perguntas. A primeira coisa que o investigador lhe conta é que naquela noite ele ia levar o pai ao hospital. Como ele sabe, ligou para alguns amigos, todos entraram no carro, mas não chegaram ao hospital. Arif diz que é verdade, eles voltaram porque o pai dele se sentiu melhor. O investigador pergunta se é verdade que ele culpa o pai por mentir sobre se sentir mal. Arif lembra-se das palavras de Sarp quando o advertiu para não avisar a polícia sobre elas ou estariam em grave perigo. Ele também se lembra de quando Bahar ligou para ele e pediu a mesma coisa, que não fosse a polícia até que ela voltasse. O investigador pergunta se houve um motivo para ele ter voltado rapidamente para casa naquela noite e também diz que sabe que ele recebeu uma ligação de uma mulher antes do homicídio. Arif apenas responde que não se lembra de nada. O investigador, um tanto irritado, exige que ele colabore, porque se não o fizer ficará vários anos na prisão. Eles têm provas muito fortes, que é a arma que encontraram no seu refeitório e que o incrimina diretamente. Arif decide não dizer nada e é levado de volta para a prisão. Depois dele, Yusuf entra na mesma sala de interrogatório. Sarp está em um mercado comprando mantimentos enquanto pede algumas peras para serem embaladas. Ele se lembra da noite do acidente em que estava na casa de Atice tentando consertar o relacionamento de Bahar com sua família. Antes de partir, Atice deu-lhe algumas peras num saco e pediu-lhe que as entregasse a Bahar, porque gostava muito delas. Mais tarde, enquanto vários homens o espancavam pelo problema causado por Sirin, Sarp deixou cair as peras e foi a última coisa que viu antes de cair na água. Sarp termina as compras e os coloca no carro. Depois também entra no carro e liga para Munir, que atende Sua e não atende a ligação. Sua diz que esse homem tem que aprender a viver agora em um mundo em que não é marido de Peril. O velho careca entra em seu escritório com Munir e, vendo seu rosto, pergunta se ele não gosta da ideia. Munir diz que está realmente preocupado com Bahar e as crianças. Sua, com raiva, diz a ele que ele não pode escolher entre pensar em sua única filha ou na filha de outra pessoa. Ele ordena que Munir saia de seu escritório, mas não vá embora, pois pode precisar dele com urgência. Munir permanece pensativo e obedece. Ao descer as escadas encontra Sirin, que apenas olha para ele e segue seu caminho. A louca entra no escritório de Sua e diz que o que ele lhe deu foi uma grande surpresa. Sua pergunta o que ele quis dizer e Sirin mostra-lhe a pulseira de diamantes. Ela pergunta se ele merecia uma pulseira falsa só porque ela não é rica. Ela teria preferido que ele comprasse uma flor ou outra coisa para ela, mas não tentasse enganá-la, porque ninguém pode enganá-la. Confuso, Sua diz a ele que nunca deu nada falso a ninguém em toda a sua vida. Aquela pulseira era original, pelo menos até o momento em que ele deu para ela, e ele vai te mostrar o recibo se você quiser. Sarp está voltando para casa e tenta ligar para Peril, que apenas olha o celular, mas não atende. Sarp começa a escrever uma mensagem de texto para Peril, mas assim que olha de volta para a estrada percebe que tem uma vaca no meio e tenta evitá-la. Infelizmente o carro vai direto para um barranco enquanto faz muitas curvas e resultando em um terrível acidente. Em casa, Bahar e as crianças estão muito preocupados porque Sarp não volta depois de várias horas. Bahar pede aos filhos que leiam ou brinquem enquanto esperam por ele. Nissan leva o irmão para o quarto e depois volta para a mãe. Ela pergunta a Bahar com muita tristeza se algo de ruim aconteceu com seu pai e Bahar responde que espera que não. Eles se abraçam. Atice chega com Enver e Seida e eles são recebidos por Ivil, que pergunta como foi. Enver conta que eles não conseguiram fazer nada e Arif terá que enfrentar todo um processo judicial. Seida e Atice dizem que não têm um bom pressentimento e todos lhes disseram que ele irá para a prisão. Enver pede que não digam isso, pois a decisão final é do juiz. Seida diz que é uma conspiração e vão arrumar tudo para que Arif seja considerado culpado, e o que ela ouviu seriam 15 anos por cumplicidade em um crime. Atice pede a Seida que fique quieta. Sirin chega em casa e cumprimenta a todos. Atice pergunta onde ela estava e ela responde que estava apenas andando pela rua. Atice pergunta a Ivil se ela poderia substituir ela e Seida amanhã no refeitório, já que eles vão para a delegacia. Ivil diz não e seu primo não a quer lá.
Sirin diz a ele que é claro que ele não gostaria se quisesse que tudo na vida fosse doado e não tivesse dinheiro, e Vil apenas conta que recebeu algum dinheiro de sua mãe. Ela se levanta e se tranca no quarto. Sirin diz à mãe que se ela quiser pode cobri-los no refeitório. Seida se recusa a aceitar e diz que não é necessário, pois serão apenas algumas horas. Atice olha para a filha e diz que na verdade é conveniente para eles e a Sirin pode fazer isso. Atice pede a Seida que vá com ela ao quarto dela. Sirin avisa ao pai que irá pedir desculpas a Evil por suas palavras. Ela entra na sala e pergunta a Evil quanto lhe pagaram pelos diamantes. Evil diz que ela não sabe o que ele quer dizer, mas Sirin diz que ela não precisa negar, ela não vai contar para sua mãe ou porque ela estaria em apuros. No entanto, ele sente que ela estará em sérios apuros. Sirin entrega a fatura da pulseira a Evil e pede que ele veja quanto realmente custou. Evil fica surpreso ao ver a figura e Sirin lhe conta que deu os diamantes por algumas moedas. Evil confessa que o que lhe deram foi muito pouco. Sirin pensa um pouco e avisa que eles farão um acordo juntos. Os dois irão àquela joalheria para recuperar os diamantes e vendê-los por um valor muito maior. O dinheiro que conseguirem será dividido entre dois, Evil aceita o acordo. Atice confessa a Seida que acha que Sirin e Henry se gostam. A loira Tonita diz que isso é impossível já que elas não têm nada em comum. Atice sorrindo diz a ela que seria perfeito se Sirin pudesse esquecer Sue e ficar com um homem bom como Henry. Seida diz a ela que isso seria permitir que a vida de Henry fosse destruída. A única coisa que sabem é do que aquela mulher é capaz. Atice diz que o amor muda tudo e talvez seja isso que falta à filha. Todo mundo tem algo de bom para mostrar ao mundo. Seida chorando apenas diz a ele que talvez o que ela chama de bom seja recebido por algumas pessoas como um bônus ao ter um filho. Ela sai da sala e Atice fica pensando. Seida calça os sapatos para sair da casa de Atice. Sirin, sorrindo, deseja-lhe boa sorte quando ela for embora. Seida olha para ela e decide tirar os sapatos novamente. Ela se senta na frente de Sirin na sala e diz que é melhor passar a noite lá. Sirin apenas vira o olhar e Envir se senta ao lado de Seida. Por outro lado, Nezir está no caminhão com a arma nas mãos e pergunta a Azin se está longe. Azin responde que eles já são muito próximos. Nezir não está sozinho, mas na frente e atrás de seu caminhão está com outros 5 carros, muito bem protegidos e preparados. Ao mesmo tempo, Sarp acorda muito dolorido e com ferimentos graves, consegue endireitar o corpo, tenta abrir a porta do carro, mas ela está presa, então ele bate no para-brisa com os pés, mas não o faz ter sucesso também. Finalmente, Sarp se aproxima da buzina do carro e buzina sem pensar, esperando que alguém o ouça. Poucos minutos depois, Sarp pega seu telefone e termina de escrever a mensagem que estava escrevendo para Peril antes de sofrer o acidente. Ele conta que os guardas saíram de casa, ele sofreu um acidente e ficou preso no carro. Sarp conta que ele me pergunta para ajudá-los. Assim que você envia a mensagem, o telefone desliga por falta de bateria. Sarp lembra que Bahar também lhe pediu que comprasse azeite. Ele procura a garrafa entre os sacos e quando a encontra, bate com muita força na janela com a garrafa até conseguir quebrá-la. Sarp rasteja para sair do carro e uma vez lá fora tenta fazer algo para parar o pesado sangrando em uma das pernas. Na casa da fazenda, Bahar está sentada à mesa de jantar e seus filhos estão lendo na sala. Doruk avisa que já está cansado de ler e com muita fome. Bahar avisa que vai esquentar a comida e quando o pai chegar eles poderão esquentar novamente, mas primeiro ele irá ao banheiro. Nesse momento, os 6 carros de Nezir chegam à sede da fazenda. Os homens descem dos carros com armas nas mãos. Doruk e Nizam ouvem as portas do carro lá fora e pensando que é Sarp, Doruk abre a porta e sai correndo. Ao chegar à entrada principal, o menino se vê cara a cara com Nezir e seus capangas. Assustado, Doruk corre de volta para casa, onde Bahar o cumprimenta e pergunta o que está acontecendo e onde está seu pai. Nezir entrediz a Bahar que é isso que ele está se perguntando, onde está Sarp Sesmele. As crianças se escondem atrás de Bahar, que fica calado e não fala nada, então Nezir dá ordem para procurar Sarp pela casa. Mais tarde, Bahar está sentada com os filhos na sala com muito medo. Azin entra e informa a Nezir que eles procuraram muito bem, mas Sarp não está. Nezir olha para Bahar e pergunta novamente onde está seu marido. Ele agarra o rosto dela e pergunta uma última vez para onde foi Sarp Sesmele.
Bahar não responde nada, mas Doruk resolve falar e contar que o pai dela saiu para comprar macarrão na loja. Bahar tenta não chorar, ela está apavorada. Nezir ordena que eles saiam de casa. Bahar caminha em direção à saída com seus filhos, que chorando perguntam a que horas seu pai chegará. Bahar responde que não sabe, mas está ali para protegê-los. Azim pede a Nezir que prepare uma emboscada para quando Sarp retornar da loja. Nezir diz que tem uma ideia melhor. Sarp conseguiu se levantar e caminhar com a perna gravemente machucada até chegar novamente à estrada. Como não há carro, Sarp continua caminhando o máximo que pode. Pouco depois, Sarp vê um carro se aproximando e pede para ele parar. O motorista é o mesmo jovem que bateu o carro onde Nizam e Doruk assistiam televisão há alguns dias. Ele reconhece Sarp, que o ameaçou naquele dia com uma arma apontada para sua cabeça, e tentou explicar-lhe que estava correndo com outro carro e nada mais. Quando Sarp está prestes a abrir a porta do carro, o jovem decide não ajudá-lo e vai embora. Sarp grita e corre atrás do carro até que uma dor na perna o derruba. Munir entra no escritório de Sue e informa que o passaporte de Peril estará pronto amanhã. Sue diz que são ótimas notícias e significa que eles podem começar a fazer as malas para partir esta noite. Ele manda comprar passagens de avião, além de reservar um bom hotel. Munir pergunta para qual país ele os enviará e Sue diz que pode ser Londres, na Inglaterra. Se você gosta do país pode ficar, mas por enquanto é preciso avisar o Peril para que ele comece a fazer as malas. Sue também pergunta se ele já sabe alguma coisa sobre Sarp e se os homens de Nezir já foram até a casa. Munir diz que é impossível, pois Sarp não o contatou novamente, mas se quiser pode mandar alguém verificar. Sue diz que não quer interferir em nada e a partir de agora Sarp terá que lidar com isso sem ajuda. Munir pensa e diz que eu não gostaria de ser Sarp agora. Ele diz que estará lá fora caso você precise dele. Enquanto isso, Bahar e seus filhos dirigem um dos carros de Nezir. Assustada, Nizam pergunta para onde eles estão sendo levados e Bahar responde que não sabe. Ela pede que não tenham medo, porque enquanto ela estiver com eles ninguém irá machucá-los, ninguém sabe o destino que os espera. Sarp caminha pela estrada até finalmente conseguir chegar à casa da fazenda. Ele entra e ao fechar a porta novamente liga para Bahar e pede que ele saia para conversarem. Ele também pede aos filhos que saiam porque acabou de sofrer um acidente, mas está bem. Sarp caminha e procura por eles por toda a casa. Ele grita e chama por eles, mas quando sai novamente para o jardim percebe que está completamente sozinho. Ele entra na casa e encontra um bilhete de Nezir que diz: "Você tirou meu único filho de mim, agora vou tirar sua família de você, para finalmente podermos nos ver." Sarp vai até a cozinha beber água e quando volta para a sala desmaia. À noite, Azim mostra a Bahar e seus filhos qual será agora o quarto deles e avisa que em poucos minutos o jantar estará pronto. Bahar olha em volta e vê que há uma fotografia de um menino e roupas de homem. Ela sabe que é o quarto do filho de Nezir. Doruk pergunta se aquela casa pertence ao homem que tocou seu rosto quando a forçou a falar. Bahar responde que sim e continua olhando as fotos de Nezir com seu filho. Na casa de campo, Sarp recuperou a consciência e vai até a cozinha, procura um kit de primeiros socorros e tenta se curar. Ele também toma alguns analgésicos e adormece no chão da cozinha. Nezir está à mesa esperando Bahar e os filhos para jantar. Um funcionário pede que entrem. Os três sentam na mesma mesa com Nezir que toca uma sineta e segundos depois o funcionário entra com a louça. Ela conta às crianças que elas prepararam frango porque sabe que elas gostam. Depois ele serve Bahar e Nezir. Bahar muito nervoso tenta ajudar Doruk a cortar a carne enquanto Nezir apenas come e os observa. Bahar pede para ele conversar um pouco quando terminam o jantar. Nezir se levanta da mesa sem dizer uma palavra, mas Bahar o impede e caminha em sua direção. Ela diz a ele que nenhum deles teve a intenção de machucá-la. Os filhos não têm culpa das coisas que aconteceram e se ela quiser pode ficar, mas pede aos filhos que vão embora. Doruk grita com Nezir para não ousar tocar em sua mãe novamente. Nezir avisa ao menino que ele está bem e sai de casa. Ele pergunta a Azim se Sarp não chegou e o malfeitor responde que não. Nezir pergunta o que há de errado, ele já deveria estar lá tentando arrombar a porta para procurar sua família. Azim diz a ele que ele também não entende. Nezir olha para o campo de rosas murchas e diz suspeitar que Sarp está tramando alguma coisa. Nizam pergunta se ele acha que seu pai sabe onde eles estão.
Bahar responde que acha que eles o avisaram de alguma forma. Doruk diz que sabe que seu pai virá buscá-los. A porta toca e ao abrir Azin avisa que seu patrão mandou que 10 são para tomar café em 10 minutos. Nizam diz que a casa não é deles e que eles não querem comer, mas Bahar olha para ela e fica em silêncio. Ela diz que tudo bem e fecha a porta. Bahar pede aos filhos que, quando estiverem à mesa, não queira que lhe perguntem nada. Doruk pergunta por que e Bahar diz que eles apenas precisam obedecê-la. Eles estão morando com um homem que nunca se deu bem com o pai e é melhor não falar nada. Nizam pergunta o que eles farão se ele perguntar algo. Bahar pede que sempre respondam que não sabem de nada. Nezir senta à mesa de jantar e avisa Azin que agora está tudo como antes, todos juntos à mesa tomando café da manhã e entrando e saindo de casa o dia todo, ouvindo que seus convidados vão se arrumar pela manhã. Tudo isso o enche de emoção. Bahar vem com seus filhos e se senta. Ela ajuda Doruk a escolher o que vai comer. O pequeno olha uma tatuagem no braço de Nezir e pergunta se aquilo é um desenho. O gangster responde que sim. As crianças e Bahar continuam tomando o café da manhã enquanto Nezir os observa. Por outro lado, vemos Ivil e Sirin caminhando em direção ao refeitório de Henry. Ivil pergunta se ela decidiu ir com ela só para ver a prima. Sirin responde que só faz isso para ajudar a mãe e que não está imaginando coisas porque ele não quer ver Henry. Ivil a interrompe e diz que quanto aos diamantes é quase impossível recuperá-los. O joalheiro nunca os dará a você e já deve tê-los vendido. Sirin diz a ele que não importa, porque sabe muito bem como recuperá-los. Os dois entram no café e cumprimentam Henry, que diz a Sirin que seu cabelo está lindamente cacheado e agradece por ter vindo ajudar. Sirin diz a ela que não há problema já que ela está ajudando sua mãe. Henry diz que ela está bem e ordena que Ivil vá até a cozinha cobrir a casa de Seida, enquanto Sirin está lá atendendo os clientes. A louca ondulada diz a ele que prefere fazer o contrário e que estará na cozinha. Henry diz que não e manda a prima ir para a cozinha. Ivil obedece e vai embora. Sirin enfatiza para Henry que ela pode ser mais útil lavando louça do que servindo pessoas, já que nunca fez isso. Henry pede que ele não tenha medo e se ele concordar poderá ensiná-lo. Sirin sorri para ela e diz que está tudo bem. Ela se organiza para começar a trabalhar. No hotel onde Peril e seus filhos estão hospedados está o funcionário que trabalha para Azin e Nezir. Ela prepara o chá em uma jarra e sem que os guardas percebam ela adiciona um pó à bebida. Ela avisa que podem tomar chá quando quiserem, e um dos guardas agradece enquanto ela sai rapidamente. Dentro da sala, Leila se aproxima de Peril e avisa que há algo que gostaria de perguntar a ele. Os dois se sentam e Leila pergunta se eles vão sair de lá hoje à noite e quando vão voltar. Peril responde que sim e ela não sabe quando eles poderão voltar, mas não deve se preocupar, pois pode voltar quando quiser. Leila diz que está tudo bem e pergunta se o Sr. Sarp irá com eles. Peril fica sério e diz que não. Leila balança a cabeça e diz que vai terminar de fazer as malas. Peril olha para o celular e liga e lê a mensagem que Sarp lhe enviou quando estava trancado no carro. Ela fica chocada e tenta ligar para ele, mas não obtém resposta. Peril preocupado pede que Bahar e as crianças fiquem bem. Aí ele liga para o pai e assim que atende grita com ele que não consegue entender por que foi capaz de fazer algo assim. Como pôde deixar Bahar e seus filhos sem proteção? Sarp sofreu um acidente de carro e não sabe como está agora. Ela caminha em direção à saída da sala enquanto grita que vai ajudá-los e quer que ele coloque seus guardas de volta naquela casa agora mesmo. Peril abre a porta e chama seu guarda. Como não obtém resposta, caminha em direção ao corredor e o encontra desmaiado no chão, como seus outros guardas. Apavorado, Peril ouve alguém chegando no elevador e corre em busca de socorro. Porém, ao encontrar Nezir na sua frente, que lhe diz que ela deveria deixar seu quarto sozinha até que ele batesse na porta, Peril olha para todos os seus guardas caídos no chão, aparentemente mortos. Poucos minutos depois vemos que Nezir e seus homens saem do hotel com Peril, Leila e os bebês. Eles entram em uma van e Nezir entra no carro atrás dela. Todos os veículos saem do local. Nezir diz a Azin que não quer que os filhos de Peril fiquem em sua casa, ele nem quer vê-los, porque essas crianças poderiam ser filhos de Mert e seus netos. Ao mesmo tempo, Munir entra rapidamente no escritório de Sua, que o cumprimenta aos gritos e avisa que sua filha não pode sair do hotel por nenhum motivo.
Munir o interrompe e informa que as crianças não estão mais lá. Ele tentou falar com seus homens e com os guardas que estavam vigiando, mas como eles não responderam, ele mandou alguém verificar e encontraram todos inconscientes no chão. Então ele acredita que foi sequestrado. Sua quase desmaia de choque e com a voz embargada diz a Munir que não tem escolha a não ser procurar Nezir, ele irá pessoalmente resgatar sua família. Munir diz a ele que ele não é a pessoa que deveria ir resgatá-los. O único que pode fazer isso é Sarp e se ele permitir começará a procurá-lo imediatamente. Ele deixou alguns homens perto de casa caso mudasse de ideia e eles podem encontrá-lo muito mais rápido. Sua diz que tudo bem e pede que ele se apresse com Sarp. Munir foge. Peril chega à mansão de Nezir e a primeira coisa que vê é o campo de rosas murchas no jardim. Peril se lembra da época em que ele e Mer caminharam naquele campo. Ele cortou uma rosa e deu para ela. Peril percebeu que dentro da rosa havia um anel e enquanto os dois sorriam, Mert colocou o anel no dedo dela e eles se abraçaram muito felizes. Então ela se lembra de quando terminou o relacionamento com Mert porque ele havia prometido largar as drogas, mas não o fez. Mert reagiu gritando com ela que ela nunca deveria tirar aquele anel. Naquele momento, Peril ouve que Nisa e Doruk estão gritando o nome de Ali e Omer da janela. Peril percebe que Bahar e seus filhos também estão lá. Doruk corre até a porta porque quer ver seus irmãos, mas Bahar pede que ele pare e ordena que não o faça. Ele irá até seus irmãos quando puderem e eles não sairão daquela sala. Sirin está atendendo clientes. Recebe uma mensagem que diz: "Não conseguia parar de olhar para você." Sirin se vira para ver Henry sorrir para ela. Depois responde a mensagem perguntando quem ela é e ouve uma mensagem de texto chegando no celular de Henry. Ela verifica novamente o celular em busca de outra mensagem em que Henry confirma ser o autor das mensagens. Sirin sorri e responde dizendo que foi isso que pensou. Atis e Seida entram no refeitório. Henry avisa que não atrasaram nada e Seida, muito séria, avisa que elas só foram testemunhar e queriam perder mais tempo naquele lugar. Sirin pergunta como foi e Seida responde de forma muito rude e caminha em direção à cozinha. Henry a interrompe e diz que se ela se sentir mal ou com raiva, ela pode ir para casa. Seida responde que não é necessário e segue seu caminho. Atis também caminha atrás de Seida e Sirin diz a Henry que é uma pena que Seida tenha sido tão afetada por tudo o que aconteceu, ela é uma grande mulher. Henry diz a ela que é verdade, ele a conhece muito bem e ela é uma boa amiga. Sirin pede a Henry que a deixe sair com Yvil, já que eles têm algo para fazer juntos. Henry se surpreende por eles agora se darem bem e Sirin diz a ela que sua prima é muito gentil, e que ela se dá muito bem com todos e nunca briga. Henry avisa que eles se verão mais tarde. Sirin caminha até a sala onde os funcionários se trocam, onde também está sua mãe. Ela recebe uma mensagem de Henry que pede para ela se encontrar no parque mais próximo em 10 minutos. Sirin sorri novamente e diz a Yvil para esperar lá até que ela ligue para ela, pois ela tem algo para fazer primeiro. Sirin sai do local e Atis fica pensando. Sirin chega ao parque e recebe uma mensagem que diz que cheguei, estou atrás de você. Empolgado, Sirin se vira, mas quem ela encontra é Yvil que não para de rir e diz que caiu na piada dele. Sirin pergunta o tempo todo se era ela e Yvil responde que sim e pelo que ela vê ela gosta muito de Henry, ela fugiu quando ele a conheceu em algum lugar. Sirin, confusa, conta que viu Henry checando seu celular assim que lhe mandou uma mensagem. Yvil diz a ele que ela estava mandando mensagens para ele ao mesmo tempo. Sirin começa a rir alto e diz que foi ótimo, ele realmente acreditou em tudo. Yvil pede que ele não leve a sério a inteligência de seu parceiro. Sirin diz que então eles deveriam ir agora recuperar os diamantes para fazerem seriamente o que ele diz. Os dois caminham em direção à joalheria. Vários homens enviados por Munir e sua chegam à fazenda. Eles entram e encontram Sarp inconsciente no chão da cozinha. Vários homens o ajudam a se levantar e o levam para fora de casa até os carros. No caminho Sarp alucina o momento em que estava há muitos anos com Bahar em uma festa dançando e comemorando seu aniversário com vários amigos. Também quando ele lhe propôs casamento ou quando curtiram juntos, mesmo os pequenos momentos. Sarp é colocado em um carro e os homens o levam às pressas para um hospital. Por outro lado, Yvil e Sirin chegam à joalheria. Yvil pede ao joalheiro que devolva os diamantes e quando ela recebe um não em resposta, ela começa a dar um show e tanto.
Evil chora ao contar a ele que foi flagrada sem saber por uma câmera de segurança e que aquela mulher que está com ela irá à polícia, se não devolver os diamantes, irá para a cadeia. Sirin avisa que não só a acusará, mas também o joalheiro e juntos irão para a prisão. Ela se aproxima e diz que o homem que comprou aquela pulseira para ela se chama Sua e ela não vai querer que ele venha pedir. O joalheiro parece surpreso e pega um envelope onde estão os diamantes, devolve-os a ela e Sirin verifica se estão todos lá. Ela então diz que eles podem fazer o que quiserem e se dirige para a porta, mas o joalheiro a impede e pergunta o que acontecerá com o dinheiro que ela deu a Evil por aquelas joias. Sirin responde que pode pedir esse dinheiro à polícia e sai da joalheria. Evil sai chorando e quando reencontra Sirin na rua os dois riem por terem conseguido o que planejaram. À noite vemos Sarp no hospital e quando ele acorda vê Munir ao seu lado. Sarp pergunta a ele onde estão Bahar e seus filhos. Munir responde que eles estão tentando ajudá-los, mas Nezir também sequestrou Peril, Ali e Omer. Sarp se levanta e, ainda com dores, diz que eles devem ir embora agora. Munir o ajuda a se preparar, os dois entram no carro e Sarp agradece a Munir por tudo que fez por ele. Ele também pede a ela que se ele morrer esta noite, então diga a Peril para não se arrepender, porque esse será o seu destino e que ele agradeça sinceramente por tudo que ela fez por ele ao longo dos anos, ele sempre os amará. Munir diz que tudo bem. Sarp também pede a Munir que dê todo o seu dinheiro para Bahar, conte cada segundo de sua história com todos os detalhes e também diga a ela que ele sempre a amará. Ela espera encontrar um bom homem a quem possa amar e com quem viver feliz, que só tenha boas lembranças dele e de seus dias mais felizes juntos. Por fim, Sarp pede que ele diga aos filhos que eles são o que há de mais importante para ele e que ele os ama mais do que tudo no mundo, não importa onde vá, estará sempre esperando por eles. Munir, um pouco pensativo, diz que está tudo bem, os dois seguem caminho. Nezir está sentado à mesa jantando com Bahar e seus filhos. Doruk pergunta a Nezir se ele tem filhos, Bahar olha para o filho e pede que continue comendo em silêncio. Nezir faz uma cara triste e responde que tem um filho. Doruk pergunta quantos anos ele tem e Nezir, tentando não chorar, apenas diz que ele está velho. Nizam vê uma foto de Mer em outra mesa e pergunta se ele é filho dele. Nezir responde que sim. Doruk também pergunta qual é o nome de seu filho e onde ele está agora. Nezir com a voz quebrada diz que seu nome é Mert e agora ele está morto. Doruk se levanta da mesa e abraça Nezir, Bahar olha para eles muito surpreso. Sarp e Munir chegam na casa de Nezir. Ao saírem do carro os guardas sacam suas armas e apontam para eles enquanto perguntam quem são. Sarp diz que é Sarp Sesmele, o homem que Nezir estava esperando então por muito tempo. Outro guarda reconhece Munir e diz que é irmão de Azin e trabalha para a sua. Um guarda informa sobre a chegada de Munir e Sarp para que avisem Nezir e ordena que seus homens os algemem. Azin entra na sala de jantar com seus homens e sussurra no ouvido de Nezir o que está acontecendo. Nezir manda levar Sarp para o roseiral e Munir para os fundos. Nezir se levanta e Bahar teme mas pergunta se Sarp já chegou. Nezir não responde e ordena que ela e os filhos sejam levados para o quarto dele. Os três entram no quarto e Bahar pede aos filhos que assistam televisão enquanto ela olha pela janela. Do lado de fora de casa, Munir avisa aos guardas que não precisam algemá-lo, pois ele trouxe apenas Sarp Sesmele e eles estão cometendo um erro. A porta se abre e Azin diz a Sarp que demorou muito para chegar, eles pensaram que algo ruim havia acontecido com ele. Sarp apenas responde que finalmente chegou. Azin olha para seu irmão Munir e diz que parece que Sarp trouxe segurança. Munir informa que veio deixar Sarp em troca de Peril e seus filhos, eles estavam procurando uma solução e agora ele está dando a eles, então é melhor entregar em Peril. Azin diz a ele que não é muito cordial partir sem ser bem recebido. Lord Nezir ficaria zangado se não o fizessem, por isso ninguém sairá de lá. Munir diz que Sua é capaz de explodir aquela mansão se não voltar para sua filha. Azin, rindo, diz que não acha que Sua possa fazer nada. Sarp começa a sentir medo. Nezir está em seu quarto preparando a arma com a qual planeja assassinar Sarp. Bahar vê Munir pela janela e sente alívio, mas alguns segundos depois vê que Sarp também entra com alguns homens. Ela o reconhece e fica muito assustada. Sarp caminha em direção à mansão e de lá vê que Nezir observa pela grande janela de seu quarto. Ele fica no campo de rosas e pergunta onde estão sua esposa e filhos.
Ele pede a ela que deixe Munir levar todos eles e em troca ele ficará pronto para morrer. A minha realidade. Finalmente vejo seus olhos. Bahar observa tudo de sua janela e, apavorada, deixa cair algumas lágrimas. Nezir diz a Sarp que esperou muito por esse momento. Ela prometeu que olharia nos olhos enquanto permanecesse naquele terreno que em breve será seu túmulo. Ela espera que seu corpo verme alimente bem suas lindas rosas. Ele pergunta se ela sabia que ela fez aquele jardim para seu filho com as próprias mãos. Nezir vai até as rosas e diz a ela que não permite que ninguém toque nelas, só ele. Queria deixar ao filho um legado único, um jardim cheio das mais lindas rosas do mundo. Não se compara a uma casa, a um dinheiro ou a alguns terrenos, porque é algo com que Mert sempre pôde lembrar o quanto seu pai o amava. Nezir se aproxima de Sarp novamente e conta que um dia aquela casa estava cheia de lindas rosas, mas um idiota matou seu filho, cujos sonhos fugiram cedo demais. Sarp avisa que Mert ia matar Peril, ele tentou salvá-la e foi tudo um acidente, ele não queria matar ninguém. Nezir diz que na verdade também não quer matá-lo, mas vai enterrá-lo ali mesmo. Essa é a única razão de viver se o filho não está com ele. Todas as noites ele vai para a cama como se estivesse entrando em um caixão e a vontade de matá-lo que o faz acordar todas as manhãs desde então. Sarp olha-o diretamente nos olhos e diz que ele já está lá, pode matá-lo se quiser. Nezir tira a arma das costas e diz que a comprou especialmente para matá-lo. Ele então aponta a arma diretamente para a cabeça de Sarp. Bahar fica completamente apavorado ao ver isso. Sarp pede para Nezir atirar imediatamente, mas Nezir abaixa a arma e diz que não será tão simples. Talvez ele pense que explodindo a cabeça tudo acabará. Ele acha que será assim tão fácil. Ele gosta de viver tudo como uma dança, viver grande e jogar grande, amar muito e ganhar muito, mas como tudo na sua vida acabou, ele é o único que resta na vida para um grande show. Sarp pergunta o que ele fará. Nezir diz que o fará implorar para que o mate, sendo esse o seu único desejo. Sarp pede-lhe que liberte Bahar, Peril e seus filhos, pois sabe que não é capaz de machucar mulheres e crianças. Nezir diz a ele que é verdade que ele não faz mal às mulheres, mas não sabe quem inventou aquela coisa das crianças. Sarp fica cheio de raiva e o empurra com a cabeça, fazendo Nezir cair no chão. Sarp grita com ele que se ele machucar seus filhos, ele jura que o matará. Azin agarra Sarp e o joga no chão, depois o chuta várias vezes com muita força enquanto grita com ele como ele ousa bater no Sr. Nezir. Bahar está chorando incontrolavelmente quando seus filhos percebem. Ela só diz que está chorando porque sente falta muito ponto para sua mãe Atice, e os abraça para que não cheguem perto da janela. Atice está sentada com Enver na sala de sua casa e começa a chorar. Enver pergunta o que está acontecendo e ela responde que sente falta de sua filha Bahar. Ela não tem notícias dela ou de seus netos há muito tempo. Enver diz que sente o mesmo, não disse nada a ela para não angustiá-la, mas está muito preocupado. Enver se senta ao lado de sua esposa e tenta acalmá-la enquanto a abraça. Atice pergunta quando esses dias vão acabar e todos serão felizes novamente. Enver responde prometendo que o fim chegará em breve. Só então, Ivil sai de seu quarto e Atice pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ivil responde que não, ele só vai ao quarto de Sirin para falar com ela. Atice diz que parece bom que eles se deem melhor agora. Ivil sorri e diz que gosta muito de Sirin e uma pessoa muito legal aparece para ele. Enver muda de rosto ao ouvi-la e não diz nada. Ivil entra no quarto de Sirin e se senta em sua cama. Ela sorri e diz a ele que veio buscar o dinheiro dele, conforme combinado. Sirin lhe diz que já tinha seu dinheiro quando vendeu seus diamantes. Ivil lhe diz que eles concordaram em dividir os lucros. Sirin diz que ela tem razão e por isso já fez a sua parte. O resto é dela e se ela não gostar pode ir à polícia para ver se a ajudam. Sirin está desenhando um retrato de Henry. Ivil diz a ela que ela é uma traidora e sai da sala muito irritada e se tranca na dela. Atice diz que não acredita que eles discutiram de novo, ela pensou que eles já estavam se dando bem. Enver diz a ele que é claro que eles pensaram nisso. Atice olha para ele e pergunta se ele está zombando dela. Então ela vai para seu quarto e Enver diz com raiva e sarcasmo que sua filha Sirin é realmente muito bonita e respira fundo. Azin conta ao irmão que seu amigo é um pouco rebelde e que tiveram que discipliná-lo.
Ele tira as algemas e Munir pede que ele lembre que também viu Piril crescer, talvez não se lembre de quando a amou. Ele pede que ela os deixe ir com ela e seus filhos. Azim diz-lhe que é verdade que os amava muito, até os amava tanto como seu irmão o amava e quando eram mais novos culpava-se para que o seu pai não lhe batesse. Ele compartilhou todo o seu dinheiro com ele, ou talvez tenha esquecido quem pagou seus estudos, seu casamento e o ajudou quando ele estava pior, na verdade, a quem ele deve seu trabalho com sua. Munir responde que deve isso a ele. Azim diz a ele que em troca ele o denunciou e disse a sua que ele era um ladrão, sabendo que nunca ousaria roubar dinheiro. Munir diz que nunca o acusou, apenas disse que alguém havia roubado aquele dinheiro. Azim com raiva diz ao irmão que foi por causa dele que perdeu o emprego com Su e se tornou o homem favorito dela. Além disso, depois do ocorrido, seu pai não parou de chamá-lo de ladrão e não voltou a falar com ele até o dia em que morreu. Munir lembra Azim que ele ganhou a vida com Sua durante anos e não deveria machucar sua filha. Azim conta que quando foi demitido e jogado na rua, quem cuidou dele foi o Sr. Nezir, o mesmo homem que lhe confiou sua casa, seu filho, suas propriedades e fez dele seu braço direito, e é por isso que não devem nada a Sua, muito menos a Piril ou a ele. Azim sai da sala e Munir fica sem palavras. Munir diz a Sarp que achava que já tinham matado ele lá fora. Sarp olhando para o chão diz que é isso que ele quer, mas não vão deixá-los ir, ele está preocupado com os filhos. Munir pede que ele relaxe, pois o Sr. Sua certamente encontrará uma maneira de ajudar. Ao mesmo tempo vemos Sua tentando se comunicar com Munir sem sucesso. Ele entra em seu caminhão e ordena que seja levado imediatamente à delegacia, porém, percebe que o caminhão segue em outra direção e o guarda saca uma arma e aponta para ele. O guarda avisa que infelizmente não poderão levá-lo à polícia. Sua fica apavorado. Munir ajuda Sarp com a lesão na perna e pede que ele não se preocupe, pois eles já deveriam ter ido à polícia e com certeza irão ajudá-los em breve. Por outro lado, Arif está parado em sua cela pensando. Outro homem que está trancado ao lado dele se aproxima e pergunta o que ele está pensando. Arif responde que só se lembra de tudo o que aconteceu. O homem diz que é mentira. Lá ninguém pensa no que aconteceu e muito menos à meia-noite. O que todos os homens deste lugar pensam é naquela mulher de quem sentem muita falta. Ele dá a Arif um rosário muçulmano que ele segura nas mãos. Arif olha para ele, começa a cantar uma música triste em voz baixa e se lembra do momento em que deu a barrar o colar com coração, o mesmo que ela ainda usa. No dia seguinte, Arif e Yusuf são transportados num caminhão oficial da polícia. Yusuf avisa que agora eles serão levados para a prisão como se fossem dois criminosos. Arif com raiva diz que já sabe e manda que fique calado, mas Yusuf olha para ele e diz que sabia de tudo desde o momento em que Bahar chegou ao bairro. A partir desse momento ela percebeu que mulher má ela é. Arif diz a ela que não é verdade, na verdade, ele ficou feliz por ter encontrado inquilinos. Yusuf começa a lamentar dizendo que morrerá naquela prisão e quando isso acontecer irá ver sua esposa. Arif pede que ele não fale como se sua mãe estivesse esperando por ele ali. Yusuf diz que seu filho é ingênuo ao pensar que essa mulher estará esperando por ele, mas quando ele sair ela já estará mais que casada. Arif repete que é melhor calar a boca. Os dois chegam à prisão muito maior e são colocados em novas celas junto com outros presos. Procuram um beliche para se instalarem, pois esse será seu novo lar. Atice está na cozinha e Enver entra e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está preparando a mesa para os bolos e Sirin terá que terminar antes do meio-dia. Ela vê a cara do marido e diz que com certeza ele vai começar a falar mal do Sirin e vai dizer que pode até colocar veneno na massa. Enver diz que não é o caso e ela também a está defendendo novamente. Atice diz que não tem motivo para não defendê-la. Sirin é sua filha e uma mãe só deve querer o melhor. Ela diz a ele que adoraria convencê-la a continuar o tratamento. Enver pensa por um momento e temendo o que Sirin pode fazer com os bolos, sugere que Atice usasse no refeitório ou os deixe prontos à noite e eles próprios se levantarão cedo para assá-los. Atice deixa claro que Sirin é o responsável por isso e pede que ele não interfira nos assuntos dela. Enver diz a ele que provavelmente está fazendo tudo isso por causa de Henry e Sirin e depois vai embora. Enquanto isso, Sirin acorda e com um grande sorriso no rosto, tira de debaixo da cama o retrato que fez de Henry e o cumprimenta com muita alegria. Poucas horas depois, na cafeteria Henry está com Seida e Atice entra.
Henry pergunta se seria possível que Sirin trabalhasse ali com eles. Atice pensa a respeito e diz que não tem problema com isso. Uma Seida furiosa intervém e pergunta o que ele quis dizer ao dizer que não há problema. Claro que há. Ela diz a Henry que não pode pensar que Sirin e Bahar são irmãs normais, eles não se dão bem e se tivessem chance se matariam porque não se suportam. Seida levanta a voz e diz que parece que eles não se importam que Sirin tenha arruinado a vida de Bahar, mas se ele não se importa e ainda quer contratá-la, ele pode fazê-lo então, mas se for o caso, ela vai renunciar porque ela não vai ficar no mesmo lugar com aquele demônio. Ela vai até a cozinha e Atice pede desculpas a Henry pelo ocorrido, só que Sirin e Bahar estão tendo problemas ultimamente, mas ela supõe que isso seja normal entre irmãos. Em breve chegará o momento em que eles farão as pazes e Seida gosta muito de Bahar. Henry diz a ele que está tudo bem e que é melhor que Sirin pergunte se ele quer trabalhar lá depois que estiver satisfeito com Bahar. Atice concorda e vai trabalhar. Ela encontra Seida na cozinha e pergunta por que ela fez isso. Seida, ainda irritada, pergunta se ele acha uma boa ideia Sirin trabalhar lá e que quando Bahar voltar terá que trabalhar com sua irmã. Atice diz a ele que ainda estava pensando em dizer não à sua proposta. Bahar nem estaria vivo se não fosse por Sirin e ela não gostou que ele falasse sobre seus problemas familiares. Ela diz a Seida que sempre a trataram como uma filha e ela não entende por que está se comportando dessa maneira. Ela não consegue acreditar que ele chamou sua filha de demônio e parece que ela não tem o menor respeito por Enver e por ela. Então Atice vai embora e imediatamente se sente mal em ver está pronto para ir embora. Sirin se aproxima dele e diz que o que ele está fazendo não está certo, ele não pode trabalhar em uma mercearia depois de ter sido operado e deve ter muito cuidado, porém está arriscando a vida. Enver diz a ele que eles não veem nada de perigoso em um saco de maçãs ou tomates. Sirin pede que ele não seja teimoso e procure outro emprego. Além disso, se a mãe dele descobrir, ela ficará muito brava. Enver pergunta a ela que se ela quiser ajudar sua mãe, ela não deve contar nada do que sabe e ficar em silêncio. Sirin responde que está tudo bem. Sarp está olhando pela janela e diz a Munir que não vê ninguém vindo em sua direção agora. Então ele pergunta o que ele acha que aconteceria se ele morresse neste exato momento, ou seja, morrendo sem esperar que Nezir o matasse, poderia ser o fim de tudo e Nezir deixaria suas famílias em paz. Além disso, não adiantaria machucar os filhos se não puder mais machucá-lo. Munir diz que não sabe o que aconteceria, talvez Nezir fique muito chateado. Sarp, irritado, grita com ele para lhe dar uma resposta, se ele morrer Nezir os deixaria em paz. Munir responde que sim. Sarp olha para o teto e pergunta se ele acha que uma das vigas aguenta seu peso. Munir se levanta e pede para ele não fazer nenhuma besteira, Nezir o mataria se ele permitisse que ele fizesse isso. Sarp diz que se ele perguntar deve dizer que estava dormindo e não percebeu nada. Ele pega uma cadeira e um lençol e ordena a Munir que assim que tiver certeza de que está morto, bata na porta e peça ajuda como se não soubesse de nada. Ele sobe e pendura o lençol, mas de repente Nezir abre a porta e entra. Ele diz a ela que aparentemente estava se preparando para cometer suicídio. Azim remove todos os lençóis e cortinas do quarto e então Nezir pega 2 xícaras de mel de uma bandeja e derrama na cabeça de Munir. Aí ele passa no rosto todo, um guarda deixa a bandeja com comida em uma mesa e todos saem da sala. Munir apenas tenta se limpar com as mãos e vê que na bandeja tem um copo tampado. No momento ele tira a tampa, muitas abelhas saem e voam direto para o rosto dele. Munir começa a gritar e Sarp o ajuda da melhor maneira que pode, mas sem recursos suficientes. Nezir sai de casa sorrindo enquanto ao fundo Munir pode ser ouvido implorando por ajuda e gritando incessantemente. Bahar e seus filhos vão para a sala de jantar tomar café da manhã. Alguns segundos depois Nezir também chega e se senta. Doruk pergunta o que aconteceu com seu olho e por que está machucado, mas Nezir não responde e começa a comer. O mesmo. Bahar e Nizam olham para ele surpresos e Doruk volta ao seu lugar dizendo que não foi assim que o jogo foi jogado e agora ele deve procurar outro osso. Nizam com raiva bate a mão na mesa e exige que Nezir peça desculpas ao irmão pelo que fez, ele não consegue quebrar um brinquedo de criança tão facilmente. Bahar tenta acalmar a filha e manda que ela se sente, mas Nizam fixa o olhar em Nezir, dizendo que ele é uma pessoa má e grita cada vez mais alto. Bahar não tem escolha a não ser pegar seus filhos e levá-los de volta para o quarto.
Nezir se lembra de quando seu filho era pequeno e juntos tocavam exatamente a mesma coisa que Doruk pedia para ele tocar, seus olhos se enchem de lágrimas. Bahar e as crianças entram em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela se comporta daquela maneira se já a havia avisado para não falar com aquele homem. Nizam diz a ele que seu irmão está muito triste e não quer comer com aquele homem que está tão mal de novo. Doruk diz à irmã que esse homem não é mau. A única coisa que acontece é que ele está muito triste porque seu filho morreu e ele não deveria gritar assim com ele de novo. Nizam senta na cama e Doruk repete que esse homem não é tão ruim e eles não deveriam odiá-lo. Bahar permanece em silêncio. Por outro lado, Sirin chega de táxi até a rua onde fica a cafeteria de Henry. Ela traz os bolos que a mãe pediu para ela terminar e encontra Henry na entrada. Ele a recebe com um grande sorriso e diz que espera que os clientes gostem daqueles bolos. Ele então convida Sirin para tomar um café, mas Sirin o lembra que da última vez ele comprou um café para ele, mas em outro lugar e não em sua cafeteria. Henry diz que está tudo bem e os dois entram para entregar os bolos para Atice. Henry avisa que sairá para tomar café com Sirin como forma de agradecimento. Atice avisa que está bem e segue caminho. Henry e Sirin saem do café e descem a rua. A louca pergunta se então o convite dela também é um agradecimento pelos bolos e se sim então ela deveria economizar mais dinheiro, pois será ela quem carregará os bolos a partir de agora. Henry avisa que valerá muito a pena fazer. Sirin ri e conta que foi engraçado o momento em que contou a Atice que iam sair juntos, pois ele parecia muito tímido. Henry diz que na verdade ele não é nada tímido e o beija na bochecha sem pensar. Sirin fica surpreso e sem palavras. Henry pede desculpas e diz que é melhor não fazer isso de novo, mas Sirin retribui o beijo e diz que ela também não é tímida. Eles continuam andando. Enver está organizando algumas frutas e uma mulher que a sua amiga o reconhece e o cumprimenta. Enver, atônito, tenta conversar com ela sobre várias coisas para que evitem falar sobre emprego, mas a mulher pergunta o que ela está fazendo ali. Enver avisa que só está comprando algumas coisas para casa já que aquela loja é muito famosa por seus produtos frescos. Ele gosta de verificar as frutas com atenção antes de comprá-las, caso contrário sua esposa ficará brava. A mulher diz a ele que achava que ele estava trabalhando lá porque estava de avental. Enver começa a agir e pede a seu chefe, Sr. Hassan, que o agrade. Ele tira o avental e diz que já que terminou as compras lá irá ao açougue. A mulher está saindo da loja, mas uma velha entra e pergunta a Hassan onde está Enver porque ultimamente ele tem sido muito lento com os pedidos e não sabe como aguentar um funcionário assim. A velha vai embora e a outra surpresa pergunta a Hassan há quanto tempo Enver trabalha com ele. Hassan não responde e a mulher finalmente vai embora. Enver estava esperando em uma esquina e ao voltar para a loja diz que não consegue acreditar que a mulher mais fofoqueira descobriu e espera que ela não diga nada. Seida se aproxima de Atice e pede desculpas por seu comportamento, pois sabe que quando está chateada diz coisas sem pensar e jura que nunca mais dirá que Sirin é o diabo na frente de outras pessoas. Atice apenas olha para ela e Seida pergunta a ela estar bem novamente. Ele não quer que eles briguem e eles deveriam fazer a paz de uma vez por todas. Ela pede um abraço nele e Atice diz que está tudo bem enquanto ele abraça. Seida pede que ele não tenha muitas esperanças em Sirin, pois depois de ter estado com um velho milionário ela acha que eles não vão notar Henry. Ela pergunta onde está seu chefe e Atice conta que saiu para tomar um café com Sirin. Ela vai servir em uma mesa e Seida tenta não chorar ao saber que algo está acontecendo entre as duas. Ao mesmo tempo, em um restaurante Henry pergunta a Sirin qual é o seu maior defeito. A louca ondulada responde que conta mentiras e o problema é que o faz com muita frequência. Henry diz que está bem, depois vai até ela e pergunta se ela está saindo com mais alguém. Ela responde que não e é verdade, os dois riem enquanto se olham. Seida chora incontrolavelmente na cozinha ao se lembrar de quando confessou a Bahar que Henry é o pai de seu filho e também de quando Bahar a aconselhou que deveria saber a verdade. Seida senta no chão e não para de chorar. Henry e Sirin conversam muito felizes e vemos novamente o dono do restaurante se aproximando dele para cumprimentá-lo. Ela dá a Henry a jaqueta e a bolsa de Seida que ela deixou na noite da festa quando saiu sozinha. Henry agradece e deixa os pertences em outra cadeira. Sirin, um pouco irritado, pergunta se ele é um homem que tem várias namoradas. Henry responde que não tem namorada. Poucos minutos depois, Seida está limpando a cozinha e quando Atice entra pergunta por que ela está chorando. Seida apenas diz que às vezes chora ao pensar em outras pessoas,
como Bahar, Yelis, Arif e as crianças. Atícia acaricia seu braço e retorna ao refeitório onde encontra Sirin e Henry o cumprimenta. Seida sai da cozinha e diz a Henry que precisa conversar um pouco com ele. Henry entrega a jaqueta e a bolsa e Sirin se surpreende ao perceber que eram pertences de Seida. Henry pergunta o que ela precisa conversar e Seida ele responde que é melhor procurá-la quando ele estiver livre. Henry diz que está tudo bem. Sirin se despede deles e sai do café. Henry entra na cozinha e pergunta a Seida o que ela quer conversar. A loira o olha atentamente com a intenção de lhe contar a verdade, mas depois muda de ideia e diz que só queria pedir um adiantamento de seu salário para amanhã. Henry avisa que não há problema e antes de sair da cozinha Seida o interrompe e diz que lhe contará algo antes que ele se arrependa. Ela respira fundo e diz a ele que Sirin não combina com ela, ela é uma maníaca e não acha que ninguém deveria se envolver com ela. Atícia está ouvindo tudo do outro lado. Seida avisa Henry que existem muitos malucos no mundo, mas o pior de tudo é Sirin, ela está apenas avisando. Henry se aproxima dela e pergunta do que ela está falando, já que não pode chamar uma pessoa de louca sem um bom motivo. Seida diz a ele que não pode dizer o porquê e Henry pede desculpas, mas ela não consegue acreditar em suas palavras. Ele sai e Seida começa a gritar todas as suas verdades pensando que ninguém a está ouvindo. Atícia entra maravilhada com o que acabou de ouvir, deixa a bandeja que suas mãos carregavam e sai rapidamente da cozinha. Seida não sabe o que fazer agora. Bahar e seus filhos estão na sala e ouvem batidas na porta. Ao abrir, Azim informa que podem descer para jantar. Bahar pergunta se seria possível jantar em seu quarto, pois as crianças não querem descer porque estão com um pouco de medo. Azim diz a ele que é uma ordem do Sr. Nezir e que ele deve trazê-los para a mesa. Bahar avisa que então preparará o jantar dos filhos, mas não precisa esperar por eles, eles podem descer sozinhos. Azim pede que ele não demore e vá embora. Bahar abre a porta e avisa aos filhos que vai sair por um momento e deixar a porta trancada, mas eles não podem dizer nada nem tentar sair, só tem que esperar que ela volte. Bahar fecha a porta e sobe em busca de outros quartos. Ela bate na porta e pergunta baixinho se Sarp está lá, mas não tem resposta. Então Bahar se aproxima de outra porta e sem saber entra no quarto de Nezir, que alguns segundos depois chega furioso e pergunta o que ele está fazendo ali. Bahar confessa que está procurando Sarp e pede que ele lhe diga onde está. Bahar também defende o ex-marido, dizendo a Nezir que ele é um homem inocente, que nunca mataria ninguém e não pode julgá-lo. Nezir diz a ele que ter matado seu filho o torna culpado de um crime. Bahar diz que não foi Sarp quem o matou. Ele apenas salvou Piril e por isso está culpando a pessoa errada. Bahar diz que entende que é difícil aceitar que não foi um bom pai para seu filho. Mert, já que era viciado em drogas e portanto não tinha força suficiente para aceitar que uma mulher o abandonasse. E a culpa é toda de Nezir por tê-lo criado assim. Se ele tivesse ensinado ele a amar as pessoas ao invés de machucá-las, com certeza seu filho ainda estaria vivo. Nezir apenas lhe diz que ele era seu filho e Sarp é seu assassino. É por isso que ele vai matá-lo agora. Bahar deixa claro que isso não lhe dará paz, já que o verdadeiro assassino ainda está livre. Nezir se aproxima dela e diz que não busca ficar em paz, apenas busca fazer justiça. Então ordena que só Doruk desça para jantar com ele e é melhor que o menino não tenha medo de descer ou senão ele terá que forçá-lo. Bahar assustado pede que ele a deixe falar com o filho e vai para o quarto dela. Bahar, tentando esconder seu medo, diz a Doruk que o Sr. Nezir lamenta o que aconteceu pela manhã e pediu-lhe que deixasse os dois jantarem juntos enquanto ela ficaria no quarto para comer com Nisa. Doruk pensa por um momento, olha para Nezir e aceita seu pedido. Poucos minutos depois vemos Nezir e Doruk. Os dois estão jantando enquanto Doruk fica olhando para ele. Nezir coloca a mão dentro do casaco e Doruk se afasta assustado pensando que vai sacar uma arma. Nezir pede que ele se acalme e tira um osso de galinha para brincarem juntos. Doruk pega o osso também e os dois o quebram, depois sorriem e continuam comendo. Por outro lado, Sirin está em seu quarto organizando suas roupas. Atícia entra e a parabeniza por arrumar seu quarto sem ser solicitada. Ela conta ainda que amanhã terão muito trabalho, pois terão que pegar vários pedidos de sobremesas. Sirin pede que ele não se preocupe, pois ela o ajudará em tudo o que precisar e receberá os pedidos. Atícia,
Surpresa com a atitude positiva da filha, pergunta como foi o dia de ontem quando ela saiu com Henry. Sirin conta que eles só conversaram sobre suas vidas e quando perceberam já havia passado muito tempo. Ati se pergunta se ele realmente gosta de Henry, porque se sim significa que eles ouviram suas orações para que ele finalmente esqueça aquele homem sua. Sirin sorri e responde que talvez ela goste dele e Ati se diz que acha que Henry também gosta dela. Ela até perguntou se ele poderia deixá-la trabalhar no café, embora ela possa ter mudado de ideia depois que Seida se opôs por defender a posição do Bahar. Sirin apaga o sorriso e diz que Seida não deve se envolver com o que não lhe interessa. Provavelmente ela fez isso porque também está interessada em Henry, de agora em diante só vai querer sabotá-los. Atice não diz nada e sai da sala. Ela vê que Enver está na sala terminando de falar com o amigo de Arif ao telefone e pergunta o que aconteceu. Enver lhe dá a má notícia de que Arif e Yusuf foram oficialmente presos e estão na prisão agora. Ele pede que ela conte a ele. Sei do que está acontecendo, já que ela também tem o direito de saber, mas Atice pede que ele mesmo ligue para ela. Enver liga para Seida. Sarp está tentando cuidar de Munir após o ataque das abelhas e pergunta se ele é alérgico à picada desses insetos. Munir acena com a cabeça e conta que isso já aconteceu antes. Quando ele era criança foi levado às pressas para um hospital porque não conseguia nem respirar. Sarp conta que desta vez aconteceu a mesma coisa. Ele percebeu que também não estava respirando bem e até temeu por sua vida já que ninguém os ajudou. Munir avisa que ninguém vai ajudá-los naquela casa, pois todos têm medo de falar alguma coisa. Sarp diz que é verdade, mas ao vê-lo naquele estado pensou que pelo menos seu irmão viria. Munir diz que também não esperava que ele fizesse isso, não faria mesmo se morresse. Azin está ouvindo e observando-os através de um computador em seu quarto. Ele ouve como Munir diz que nunca esperava isso de seu irmão, então eles vão brigar. No final são irmãos, têm os mesmos pais, viveram e cresceram juntos, eles compartilham o mesmo sangue. Eu sabia que ele estava chateado, mas nunca teria imaginado isso. Sarp diz a ele que talvez seu irmão também tenha medo de Nezir. Um angustiado Munir diz a ele que se ele estivesse no lugar de Azin ele nunca permitiria que algo assim fosse feito com ele, sua vida estaria em perigo, mas isso não importa mais. Ele começa a adormecer e Sarp pede para ele descansar e conversar com ele se precisar de alguma coisa. Munir dorme e Sarp pensa enquanto ele toca algumas mordidas em sua mão. No dia seguinte, na prisão, vemos Arif e Yusuf sentados em suas camas. O velho Cocolizo diz ao filho que o advogado que lhes enviaram é completamente inútil. Arif diz que é melhor ele ficar quieto se não tiver dinheiro para pagar outro advogado. Yusuf diz que eles não deveriam gastar suas economias por enquanto, deveriam ver quem é o melhor advogado do governo e então verão o que fazer. Um guarda entra na cela e avisa Arif que seu advogado já chegou para falar com ele. Arif é levado para outra sala onde encontra uma mulher muito bem vestida. Ela se apresenta como advogada dele e os dois se sentam. O advogado diz a Arif que a sua situação não é nada animadora. Aparentemente alguém está a tentar incriminá-lo e não será fácil provar que ele não é o culpado. Arif pergunta se eles ficaram presos por muito tempo e o advogado responde que a única coisa que ela pode lhe dizer é que ele tem um desafio muito grande pela frente. Antes de tudo gostaria de saber quem eles devem enfrentar. Arif agradece por ter vindo, mas o advogado interrompe e pergunta se ele a está subestimando por ela ser mulher. Não deveria, já que ela é melhor que muitos homens em seu trabalho. Arif diz a ele que não é isso, ele queria dizer que não tem ideia de quem eles estão enfrentando ou de quem está tentando incriminá-los. A advogada pega um caderno e pede que ele conte tudo o que sabe sobre o caso desde o início e com todos os detalhes. Ele precisa saber tudo relacionado à morte de Yelis. Arif diz que infelizmente não pode dizer nada, pois estão sentados sobre uma bomba que pode explodir se mover e machucar muitas pessoas que ele ama. Ele tem muito medo de fazer coisas erradas e não quer machucar ninguém. A advogado encara e diz que acha que ele está tentando proteger Bahar Sesmeli, já que ele é a única pessoa que não foi vista desde aquele dia de homicídio. Ela já tem mandado de prisão por não comparecer para depor e tem certeza de que estava naquela casa antes do homicídio. Ela conta a Arif que estudou muito bem o caso antes de ir vê-lo e ao saber que Bahar Sesmeli foi sequestrado por seu ex-companheiro, que foi considerado morto pouco antes do crime ser cometido. Isso é algo que lhes dá muitas pistas. Arif fica surpreso com tudo que o advogado sabe e pergunta se sua teoria está correta ou não e se é verdade que Sarp Sesmeli está vivo.
Arif começa a ficar chateado e pergunta se aqueles homens a enviaram. Então ele diz a ela que não a quer como advogada. Ele se aproxima da porta pedindo para ser levado para sua cela, mas o advogado lhe diz que todo mundo sempre tem algo para proteger e se ele sair por aquela porta não poderá ajudar ninguém agora. O guarda abre a porta e Arif apenas encara o advogado. Sirin sai de casa com Atice e carrega alguns bolos nas mãos. Os dois se despedem e seguem caminhos separados, enquanto Atice caminha ela conhece seu vizinho. Esta é a mesma mulher que viu Enver trabalhando no mercado. A vizinha pergunta se ela trabalha em outro negócio e Atice responde que sim, ela trabalha em uma cafeteria e está feliz lá. A velha fofoca diz que ela está bem, embora ela tenha conhecido recentemente seu marido Enver e tenha sentido muita pena dele. Atice pergunta o que ela quer dizer. A mulher apenas lhe diz que as pessoas devem trabalhar no que quer que seja, já que o dinheiro não vem sozinho. Ela se despede de Atice que continua seu caminho, mas a senhora para e corre até chegar novamente para o vizinho. Ela diz a ele que é melhor eles caminharem juntos e pede que ele conte o que sabe sobre Enver. Eles estão andando e conversando, quando de repente, ao longe, Atice vê seu marido descarregando algumas cestas de um caminhão e se esforçando muito. Atice fica decepcionada e a vizinha pede que ela perdoe, pois ela não sabia que não sabia do emprego do marido. Enver, ao perceber isso, persegue Atice pedindo perdão. Ela, chorando, apenas abre os braços e o abraça com força. Atice diz a ele que não há nada no mundo que ele não seja capaz de fazer por sua família e que até daria a vida. Enver diz que é verdade e a convida para tomar um chá quente na loja. Arif volta para a cela e imediatamente o guarda pede a Yusuf que saia para ver seu advogado. Arif senta na cama e lembra o que aconteceu com o advogado. Ela pediu que ele fechasse a porta novamente, depois se levantou e disse que sabia que ele não confiava nela e por isso se recusava a contar como as coisas aconteceram. No entanto, ambos podem chegar a um acordo. Ela propôs contar a ele seu segredo em troca do dele. Além disso, você não usará o que ele lhe disser se ele não o autorizar, e é por isso que você não tem nada a perder. Yusuf volta para a cela e diz a Arif que achou o advogado um pouco arrogante e não lhe inspirou muita confiança. Esses homens podem tê-lo enviado para deixá-los na prisão. Porém, segundo lhes foi dito, enviariam alguém do governo e é isso que esperam, já que não pretendem pagar os seus honorários. Arif lembra que o advogado lhe contou seu segredo e que ela também é filha de Yusuf, é irmã de Arif. Munir continua se recuperando das picadas de abelha trancado no quarto com Sarp. Munir pergunta se eles vão deixá-los morrer de fome e quanto tempo uma pessoa pode suportar nesse estado. Sarp apenas diz a ele que seja lá o que Nezir esteja planejando, isso está apenas começando. Nesse momento, a porta se abre e Nezir entra, batendo palmas enquanto diz que eles deveriam estar gratos por terem vivido mais um dia graças a ele. Ele então olha para Munir e zomba de seu inchaço. Nezir senta ao lado de Sarp e diz que eles devem estar entediados, então vão tocar alguma coisa. Azim tira 3 cartões de um envelope e os coloca de cabeça para baixo no chão. Nezir ordena que ele escolha um deles, mas Sarp decide não obedecer. Azim então obriga Munir a escolher por Sarp. Munir, ainda gravemente ferido, olha para Sarp e escolhe a carta do meio. Nezir rapidamente pega e Azim vira as outras 2 cartas. Estas são 2 fotografias de cada um dos gêmeos, Ali e Omer. Surpreso, Sarp se vira para ver Nezir, que lhe mostra a carta em suas mãos com uma foto de Doruk. Sarp implora que ele não machuque seus filhos e é melhor apenas matá-lo de uma vez por todas. Nezir lhe dá a foto e diz que é melhor ficar com ele, pois logo ele vai querer ver a cada segundo. Sarp tenta acertá-lo, mas é atingido por um guarda que o deixa no chão. Nezir e seus homens vão embora e Sarp bate na porta e nas janelas gritando e chorando por seu filho Doruk. Ele fica apavorado e toca a cabeça sem saber o que fazer, depois olha a foto do filho e não para de implorar. Nezir observa a reação de Sarp da sala em seu telefone e finalmente ordena que Azim traga a criança até ele. Bahar e as crianças estão montando um quebra-cabeça em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela não os ajuda e a menina responde que não quer. Na verdade ele quer voltar para a escola, sente muita falta dos amigos e da professora. Bahar pede para ele não se preocupar porque eles estarão de volta em breve, ele espera que seja em alguns dias.
Doruk diz que também quer voltar para a escola e lembra que tem muitos trabalhos de casa pendentes. Assustada, Nizam pergunta à mãe o que acontecerá se eles falharem com ela. Bahar responde que isso não acontecerá, já que ela é uma menina muito inteligente. Bahar tenta acalmá-la e ouve uma batida na porta. Ao abri-la, Azim informa que o Sr. Nezir pediu para ver Doruk no jardim e deve levá-lo com ele. Doruk calmamente pega sua jaqueta para vesti-la, mas Bahar o impede e diz que ele não vai a lugar nenhum. Nizam lembra a seu irmão que este homem é mau e mau, mas Doruk defende Nezir dizendo que não é verdade e na verdade é um bom amigo dele. Doruk pega a mão de Azim, que pede a Bahar que não o siga por sua causa. Ele fecha a porta e caminha em direção à saída com Doruk. Bahar e Nizam se aproximam da janela e Nizam pergunta por que aquele homem mau os mantém naquele lugar. Bahar deixa claro para a filha que não importa o que aconteça, enquanto ela estiver com os filhos, ela não permitirá que ninguém os machuque. Nizam também pergunta onde está seu pai e por que ele não veio salvá-los. Bahar apenas abraça a filha e os dois veem pela janela Doruk saindo de casa em direção ao jardim e caminhando para outro local na companhia de Nezir. Eles estão muito nervosos. Sarp não para de chorar ao olhar a fotografia de seu filho. Munir se aproxima dele e diz que tem coragem de lhe contar isso, mas não acredita que vão machucar seu filho. Sarp pergunta que tipo de psicopata é esse homem, se ele é capaz de fazer esse tipo de coisas inimagináveis. O que acontece se ele matar seu filho? Munir diz a ele que apenas uma pessoa demente sem alma faria isso. Sarp diz que talvez não tenha motivos para não matar o filho. Há certas pessoas que são tão ruins. Pessoas que se atrevem a machucar uma criança choram incontrolavelmente enquanto se perguntam repetidamente o que acontecerá com seu filho. De repente, Azim entra na sala e olha para eles. No jardim, Nezir pergunta a Doruk se ele sabe que eles estão em um roseiral. Doruk olha em volta e diz que tudo está morto e que ele não vê nenhuma planta com flores. Nezir diz a ele que agora não há, mas em breve serão muitos e seu aroma poderá ser sentido por toda a casa, já que ele é muito bom em cuidar de plantas. Ele pergunta a Doruk se ele gostaria de ajudá-lo e o garotinho, sorrindo, responde que sim. Nezir pede que ele lhe dê uma tesoura enorme e Doruk obedece. Nezir pronuncia uma palavra que Doruk havia mencionado e pede que ele lhe diga um desejo, já que esse é o jogo quando alguém repete uma palavra de outra pessoa com quem está conversando. Ele sugere que Doruk jogue outro jogo enquanto pensa em seu desejo, mas primeiro ele deve se permitir ser vendado. Nezir pega um lenço e cobre os olhos de Doruk. Ao mesmo tempo, Azim mostra a ele em seu celular tudo o que está acontecendo indo do quarto jardim para Sarp, que é controlado por vários homens. Ele grita ao ver o que está acontecendo com seu filho, chora e implora por misericórdia. A última coisa que pode ser vista no celular é Nezir calçando luvas, ficando atrás de Doruk e pegando a tesoura gigante. Depois disso, desligaram o celular e saíram da sala com seus homens. Sarp fica no chão chorando e pensando que seu filho foi assassinado. Yusuf pergunta ao filho por que eles vão mudar de cela. Se eles estão bem lá, eles deveriam deixá-los em paz. Arif conta que desde que chegaram foram avisados de que esta cela seria apenas temporária para eles, pois havia um problema naquela em que deveriam estar. Outro dos presos intervém e avisa que, para a cela para onde serão levados, um dos presos esfaqueou o outro e é muito perigoso. Yusuf assustado diz que não vai deixar que o mudem, porque não consegue se imaginar no meio de todos aqueles assassinos. Todos os prisioneiros da cela permanecem em silêncio e olham para ele. O homem que falou com eles no início se levanta e caminha em direção a eles. Ele deixa claro para eles que todos ali também mataram, a única diferença é que os presos da outra cela mataram mais gente. Todos os prisioneiros começam a rir e Yusuf repete ao filho que ainda prefere ficar onde está agora. Porém, poucos minutos depois vemos que Yusuf e Arif são transferidos de cela em cela. Ao entrar avistam vários homens, todos imprudentes, cheios de tatuagens e musculosos. Arif os cumprimenta e se apresenta ao pai. Os presos também o cumprimentam e informam quais camas serão deles. Yusuf começa a criar problemas dizendo que não consegue dormir na cama do andar de cima porque sofre de um problema cardíaco e também está quebrado. Um dos presos diz que isso é problema dele e grita com ele. Mas Arif agarra o homem pelo pescoço e ordena que ele não mexa com o pai. Todos ficam em silêncio e depois começam a rir.
O líder da célula diz que foi uma piada e atribui uma cama melhor a Yusuf, depois ordena que lhe sirvam chá e diz que a senhorita Kisme pediu que cuidassem deles. Yusuf pergunta ao homem se ele se refere ao seu advogado, mas ninguém responde. Nezir e Doruk brincam procurando uma surpresa com os olhos vendados. Quando Doruk acerta uma caixa com o pé, Nezir diz que conseguiu e pede para ele tirar a venda. O garotinho pergunta se ele consegue abrir a caixa e Nezir responde que sim. Abrindo a caixa, Doruk encontra um kit infantil de jardinagem e diz que gostou muito daquele presente. Ele pergunta se a irmã pode brincar com ele e Nezir responde que sim e avisa que vão começar a trabalhar agora. Ele tira da caixa um uniforme de jardinagem para vestir Doruk. Bahar está conversando com sua filha enquanto abraça e diz que por algum motivo seu pai não pôde ajudá-los. Nizam diz que talvez ela os tenha abandonado novamente, como quando era muito mais jovem. Bahar diz a ele que daquela vez ele teve seus motivos para fazer isso. Nizam pergunta à mãe por que ela está chateada com o pai. Então, se ela tem certeza de que ele não os abandonou, Bahar diz que seu aborrecimento se deve a outros motivos. Nizam pergunta se ele não sente mais amor por Sarp e Bahar deixa claro que ainda o ama porque é um bom homem, mas agora está casado com outra pessoa. A porta toca e um guarda permite que Doruk entre na sala. Bahar o cumprimenta, o abraça e pergunta o que ele estava fazendo. Doruk diz a eles que está trabalhando com o Sr. Nezir em um jardim de rosas que eles esperam que floresça novamente em breve. Eles também brincaram de vendá-lo e dar-lhe pistas. Ele mostra à irmã seus novos brinquedos e conta que também houve um tempo em que Nezir copiou uma palavra dele e permitiu que ele fizesse um pedido. Bahar e Nizam perguntam o que ele pediu e Doruk se lembra de quando terminaram de plantar uma planta. Nezir perguntou qual era o seu desejo. Doruk disse-lhe que queria pedir-lhe 2. Aproximou-se dos ouvidos e contou-lhe secretamente. Doruk decide contar à mãe e à irmã que não pediu nada a Nezir. Sirin chega ao refeitório com os pastéis do dia e percebe que Henry está conversando com 2 mulheres e rindo. Sirin não fica satisfeito ao ver isso e entra rapidamente na cozinha, onde com raiva bate os pastéis na mesa. Seida pergunta o que há de errado, mas Sirin apenas diz que ela trouxe os bolos e não há nada de errado. A maluca sai para a cozinha e encara novamente Henry. Seida percebe isso e apenas sorri ao ver Sirin saindo do refeitório e voltando para casa. Poucos minutos depois, Sirin abre a porta de sua casa e cumprimenta sua mãe, que está limpando e aspirando a casa. Atice perguntou se ele conseguia entregar os bolos e Sirin respondeu que sim. Atice pede à filha que se sente, pois ela quer conversar sobre algo. Ela pergunta a Sirin se ele sabia que seu pai trabalhava na loja. Sirin nega, mas Atice diz que sabe porque no dia em que foi demitida da loja de tecidos ela disse que iria procurá-lo na clínica e é impossível ela não ter percebido, já que naquele dia ela está escondida isso também. Sirin confessa que seu pai lhe pediu que permanecesse calado devido ao risco que este trabalho implica para ele. Quando ela descobriu, ela tentou impedi-lo, mas ele não se importou. Atice conta que o encontrou na loja. Ele é um homem que se preocupa mais com o bem-estar dos outros e não se cuida. Sirin pergunta o que farão agora e Atice diz que concordaram que Enver trabalharia lá até que ela encontrasse algo melhor. Sua maior preocupação é pagar o Sarp e se ele desistir só vai se sentir mais estressado. Ao mesmo tempo, Henry entra na cozinha e pergunta a Seida se Sirin não veio hoje. A loira responde que sim, até os bolos já estão na bancada. Henry pergunta a que horas ele veio e por que não falou com ela. Seida, um pouco chateada, pede que ele faça suas perguntas a Sirin, pois a única coisa que ela sabe é que ele deixou os bolos e foi embora. Henry sai da cozinha e Seida se pergunta que mentiras Sirin contará desta vez. À noite vemos Nezir à mesa lendo um livro sobre cuidados com o jardim. Azin entra com Bahar e as crianças para jantar. Nizam pergunta por que há um prato extra na mesa e Nezir responde que terão outro convidado. Nizam sorri ao pensar que é seu pai e garante que não pode ser mais ninguém além dele. Doruk pergunta a Nezir sobre o que é o livro que ele está lendo e Nezir conta que está aprendendo a cuidar da horta. O funcionário coloca um prato de comida no lugar do hóspede. Azin pede que alguém venha até a mesa e Nizam tira o sorriso do rosto ao perceber que foi Piril quem entrou na sala de jantar. Piril se sente e Doruk diz que Ali e Omer não estão, mas ele ainda quer agradecê-los por realizarem seu desejo. Bahar olha para ele surpreso e Nezir acena com a cabeça.
Na prisão, Yusuf se aproxima de seu filho e diz que não entende o que está acontecendo ou o que sua advogada Kisme está tentando fazer, porque ela conseguiu transferi-los para um lugar melhor. Ele tem certeza de que tudo o que está fazendo tem um motivo. Arif diz que não sabe de nada e que se quiser informações deve perguntar a Salih, o líder da célula. Yusuf se aproxima de Salih e pergunta se ele conhece Kisme. Salih responde que sim e que ela, de fato, conhece todos os presos. Yusuf diz a ele que sua advogada os está ajudando, mas ele não entende por que ela está fazendo isso e por que ele obedece. Sair sozinho, ele olha atentamente e responde que não sabe. Yusuf diz que está bem e volta para a cama. Arif se lembra novamente de quando Kisme lhe confessou que era filha de Yusuf, portanto, sua irmã. Ela perguntou se ele achava que não a conheceria um dia. Arif disse a ele que ele realmente pensava que tinha um irmão. Certa vez ele conseguiu vê-la e sua mãe lhe contou que ele era um menino. Ele conta a ela sobre o momento em que quando era criança estava brincando na sala e ouviu que sua mãe estava discutindo com outra mulher que tinha um bebê nos braços e chorava. Ele pediu para ver Yusuf. A mãe fechou a porta e Arif correu atrás da mulher. Ela o apresentou ao bebê como seu irmão e depois foi embora. Um dos amigos de Arif perguntou de que cor era o cobertor do bebê e ele respondeu azul. Seu amigo disse que então seu irmão devia ser um menino. Kisme contou a Arif que sua mãe também lhe contou que um menino de olhos lindos a ajudou e, sem saber, ele a salvou naquele dia. Ao ver o bebê deu um carrinho de brinquedo para a mãe. Kisme tirou mesmo o brinquedo da bolsa. Arif, sorrindo, pegou o carro nas mãos e disse que em todas as fotos de sua infância ele está com aquele carro e nunca se esqueceu dele. Por outro lado, vemos Kisme chegando com outra mulher na casa de campo onde Sarp morava com sua família. Quando ela sai do carro, um homem que está ali informa que nada aconteceu na casa, mas a porta está aberta o tempo todo, então pensa que não há ninguém dentro. Kisme diz a ele que gostaria de entrar e ver a casa. Os três entram enquanto Kisme caminha. Ele se lembra da conversa que teve com seu irmão. Ela lhe contou o que descobriu sobre ele quando sua mãe confessou que a traíram. Ele nunca mencionou o nome do pai e começou a ter problemas de memória. Mas um dia disse o nome de Yusuf e o lugar onde poderia encontrá-lo. Ao investigar percebeu que tudo o que sua mãe dizia era verdade e ele apenas se concentrou em encontrar aquela criança com olhos lindos. Foi então que ela começou a seguir Arif. Ela fez isso antes de seu amigo Yeri ser morto para conhecer as pessoas ao seu redor. Aí aconteceu o assassinato, Bahar Sesmeli desapareceu e tudo começou a tomar um rumo estranho. O que despertou sua curiosidade foi ver que alguém está pagando muito dinheiro para esconder informações. Embora sempre seja possível descobrir algo útil por mais que paguem, para descobrir a verdade é preciso ter paciência e não desistir. Kisme pediu que ele contasse tudo o que se sabia e quem ele está protegendo com seu silêncio. Se ele contasse, então ele prometeu não prejudicar aquela pessoa e resolver o caso. Mas Arif, depois de pensar sobre isso, respondeu novamente que não conseguiria. Kisme está na sala da casa da fazenda. A outra mulher avisa que já checou a casa e está tudo intacto. Eles nem tiveram tempo de fazer as malas. O homem também avisa que a cozinha está suja e se eles saíram de casa assim provavelmente foi por alguma emergência ou alguém os levou à força. Kisme ordena que eles saiam de lá e esta noite eles revisarão novamente tudo o que encontraram sobre Bahar Sesmeli. O homem pergunta quem é Bahar e por que ela é uma mulher tão importante. Kisme se lembra de quando Arif finalmente confessou a pessoa que estava protegendo. Ele deixou claro para ela que seu único objetivo é proteger Bahar e seus filhos. Se ele puder fazê-los felizes, poderá passar a vida inteira na prisão. Kisme não responde ao homem e sai de casa. Todos estão jantando e Azim se aproxima de Nezir para lhe entregar seu telefone, pois alguém está procurando por ele. Nezir pega o telefone e sai da sala de jantar. Peril espera que Azim vá embora também e pergunta a Bahar onde está Sarp. Se eles estão lá devem tê-lo encontrado. Bahar diz a ele que quando eles chegaram ele não estava lá. Peril diz que então é um alívio saber que Sarp não está lá. Ele estava com medo e pensou que tinham feito alguma coisa com ele. Bahar se levanta e rapidamente conta a Peril a verdade em seu ouvido, que Sarp está em casa e eles o trancaram. Ela pede que ele não diga nada porque as crianças não conseguem descobrir. Peril pergunta se ele está morto então, mas Bahar responde que não. Se fosse esse o caso, eles não teriam razão para tê-los naquela casa. Ele está vivo, mas ela deve permanecer em silêncio.
Nesse momento Nezir entra na sala de jantar e percebe isso, manda que parem de comer e todos vão para seus quartos. Bahar e as crianças estão trancados em seu quarto. Nizam pergunta o que ele estava conversando com Peril e Bahar responde que estava apenas avisando sobre como era Nezir. Nizam diz a ela que sabe que está mentindo e que uma das regras de sua família é não mentir. Bahar pede desculpas e diz que, como mãe, ela às vezes deve esconder informações para a proteção de seus filhos. Nizam lhe conta que seu irmão decidiu mentir, escondendo deles o que havia pedido. Doruk diz que fez isso porque pensou que sua mãe ficaria com raiva. Nizam tenta discutir com o irmão, mas Bahar pede que ele pare. Ela entende que seu filho teme que ela fique com raiva, mas ela não entende o porquê. Doruk diz a ele que esse é o medo dele já que ela o proibiu de falar com Nezir. Bahar pede que entendam, porque hoje no jantar ele ordenou que Peril não falasse e talvez se o fizerem ele ficará bravo. É por isso que o silêncio é a melhor opção. Bahar pede ao filho para não esconder nada dele novamente, então ele fica com medo. Doruk dá um beijo na mãe e todos se preparam para dormir. Sarp e Munir estão presos. Eles ouvem a porta se abrir e um homem gravemente espancado e ferido é jogado no chão. Munir pergunta quem é e quando este homem levanta a cabeça, eles percebem que é sua. Munir, reconhecendo-o, corre para ajudá-lo e sua olha para eles com muito medo e tristeza, temendo o que vai acontecer. Kisme está se reunindo com as duas pessoas com quem trabalha e em um quadro ela tem as fotos de sua, Sarp e Peril. Ela aponta para a foto de Peril e tanto o homem quanto a mulher acenam com a cabeça e saem do escritório. Kisme se senta em sua mesa e continua revisando alguns documentos e trabalhando sem parar. No dia seguinte vemos que Henry chega ao seu refeitório e Seida está limpando o chão. Ele diz a ela que ela chegou muito cedo, mas que não deveria fazer toda a limpeza. Seida apenas pede para ele não se preocupar porque está quase acabando. Atice também chega e o cumprimenta. Henry pergunta por que ela também chegou cedo e Atice diz que não conseguiu dormir bem e preferiu aproveitar o tempo. Henry pergunta por que ela parece irritada e Atice responde que descobriu alguns dias atrás que Enver mentiu para ela sobre seu emprego. Agora ele trabalha em uma loja onde tem que trabalhar muito e sua saúde está em risco. Henry diz que gostaria de encontrá-lo em seu café, mas todas as vagas estão preenchidas. Seida intervém e diz a Atice que tem uma ideia, mas ela apenas olha para ela e a ignora. Depois entra na cozinha. Henry pergunta se eles discutiram de novo. Seida responde que Atice só está um pouco nervosa, mas Henry diz que não acredita nele. Pelo que ela vê, ela gosta de discutir com todo mundo. Ele vai embora e Seida diz que se ele soubesse a verdade, certamente eu não faria tantas perguntas. Yusuf se aproxima de Arif e mais uma vez lhe diz que não parou de pensar em seu advogado. Ele tem certeza de que tudo o que faz por eles é feito com a intenção de obter dinheiro. Como existem pessoas tão importantes por trás disso, aquela mulher deve saber de alguma coisa. Arif pede que ele não fale mal dela e Yusuf pergunta se ele o defende porque agora ele está interessado. Ele concorda e será melhor para ele esquecer Bahar de uma vez por todas. Yusuf continua dizendo que o advogado deles deve estar envolvido em alguma coisa e talvez, se eles perguntarem, ela possa até emprestar-lhes dinheiro. Arif olha para ele e o desafia a dizer-lhe a mesma coisa quando a vê só para ver o que acontece. Yusuf senta-se ao lado de Arif, que se lembra de quando Kisme lhe disse que seu pai teve sorte de tê-lo como filho. Se dependesse dela, ela não estaria fazendo nada para ajudá-lo. Arif disse a ele que seu pai fez muitas coisas ruins, ele sempre os fez sofrer, isso não significa que ele não o ame, ele apenas pensa que faz do jeito dele, porque o protege para que ninguém o machuque. Kisme perguntou se Yusuf alguma vez tentou protegê-lo de alguém e Arif respondeu que não. Saí, o líder da cela ordena que preparem chá para Yusuf e Arif que coloquem na mesa as empanadas que Kisme trouxe. Todos obedecem e Arif agradece. Ao mesmo tempo, vemos Kisme acordando no sofá de seu escritório. Ela se levanta e vemos no quadro outras fotos correspondentes a Sirin, Atice e Enver. Ela se senta e a mulher com quem trabalha traz seu café e pede que ela revise o novo arquivo já que encontrou novas fotos. Kisme abre a pasta e a primeira foto que tira em mãos é a de Mert, filho de Nezir. Depois tira outra foto antiga mostrando Peril, sua, Mert e Nezir. Por outro lado, Nezir observa de seu computador a sala onde estão Sarp, Munir e Sua, que com raiva se levanta da cadeira e diz que tudo isso é culpa dele. Ele deveria ter matado aquele homem quando teve a chance.
ele teria acabado com ele e ficaria sem um tostão. Munir pede que ele não diga nada enquanto eles os observam e ouvem. Sua olha para Sarp, que não pronunciou uma única palavra e apenas olha para a foto de Doruk. Ele pergunta a Munir o que está acontecendo com ele e Munir responde que aparentemente um dos filhos de Sarp foi assassinado. Sua fica surpreso e apavorado, ele se senta. No jardim da mansão, Bahar caminha com seus filhos na companhia de Azim. Doruk pergunta se eles podem ir brincar no campo de rosas. Azim responde que não podem, o homem disse que só os deixou sair para que não se cansassem de ficar dentro de casa. Bahar percebe que guardas estão guardando a entrada de uma pequena casa ao lado da mansão. Doruk aponta para os duas guardas e diz que quer perguntar se eles têm uma bola emprestada para brincar. Bahar diz que é uma boa ideia, mas Azim não permite e avisa que falará com Nezir para comprar uma bola. Ele pede que caminhem na direção oposta e Bahar fica olhando para aquela estranha casa com guardas. Seida se aproxima de Atice e pede que ela converse um pouco. Atice recusa e diz que está muito ocupada. Seida segue até a cozinha, a interrompe e pede que ela ouça. É sobre seu marido, Enver, para quem ela tentou ligar, mas ele não atende. Atice com raiva pede que ele o procure em casa à noite e a deixe trabalhar. Ela sai da cozinha. Sirin chega ao café com os pastéis do dia. Henry os recebe e avisa que não a viu ontem. Sirin lhe conta muito seriamente que o viu muito ocupado com algumas meninas e não queria incomodá-lo. Henry diz que então deveria compensá-la por isso. Talvez esta noite, ele a leve para jantar em um lugar muito elegante. Sirin olha para ele e aceita o convite. Henry lembra que havia prometido sair com um amigo naquela noite e lamenta cancelar, para que possam deixar o jantar para amanhã se quiserem. Sirin diz a ele que se ele a levar para casa, ele aceitará de bom grado. Ela se despede de Atice e Henry sai do café. Quando Sirin chega em casa, ouve vários barulhos vindos de seu quarto. Ela entra furtivamente e percebe que Ivil está procurando o dinheiro dos diamantes em todos os lugares. Sirin sorri e sai de casa, depois começa a bater na porta e toca a campainha. Ivil arruma o quarto e abre a porta da casa. Sirin pede desculpas por ter deixado as chaves da casa, os dois entram e Sirin a impede. Ela pergunta se algo está errado, porque sua mãe perguntou a mesma coisa pela manhã e eles estão preocupados com ela. Ivil se sente e diz que é verdade que ela precisa de dinheiro, está muito endividada. O dinheiro que ele tem não é suficiente e ele precisa de uma grande quantia. Sirin pede que ele lhe conte qual é o problema dela e o que ela comprou para dever tanto dinheiro. Ele pode ajudá-la já que ela tem dinheiro. Ivil confessa que pediu dinheiro emprestado a um agiota para comprar drogas, mas jura que o deixou há muito tempo e o que lhe cobram agora são juros que equivalem a 10 vezes mais do que lhe emprestaram. Sirin se levanta e diz que o ajudará no que puder. Ela tira 10 liras da bolsa e dá para ele. Ivil pergunta se ela está brincando, porque o que você precisa é de 10.000 liras. Sirin começa a rir. Pega a nota de volta e diz que nunca lhe emprestaria aquele dinheiro nem que se importava tanto com ele como pessoa. Porém, você pode pegar o ingresso e comprar um doce. Ivil vai até seu quarto e Sirin pede que ele não se preocupe em procurar o dinheiro porque está no banco. Ivil bate na porta assim que a fecha. Sirin ri alto ao dizer que não consegue acreditar na idiota daquela garota. Sua diz que aparentemente eles vão passar fome naquele lugar, talvez eles não os alimentem. Munir aponta para o rosto dele e diz que a última comida que trouxeram estava cheia de abelhas, então ele prefere que não tragam nada. Sua pergunta como estará sua filha Peril e Munir diz que ela não deve se preocupar com ela, eles não farão nada com ela porque o problema dela é com eles. Ele olha para Sarp e pergunta se ele tem certeza de que foi seu filho mais velho quem foi morto e não seus 2 netos. Sarp olha para ele com raiva. Enxuga as lágrimas e apenas pergunta a sua quem deu sua localização para Nezir. Imediatamente, ele ataca Sua e reclama com ele por ter retirado os guardas de sua casa, por ter nos traído e por nem se importar com seus filhos. Munir os separa e diz a Sarp que ele está errado e ajuda Sua que lhe diz que se isso fosse verdade, ele não estaria naquele lugar no mesmo estado que eles. À noite, Atice se despede de Henry e sai do trabalho. Alguns segundos depois, Seida também sai e caminha atrás de Atice. Os dois se encontram no ponto de ônibus e sobem no mesmo veículo. Ao chegarem ao destino, Atice percebe que Seida está perseguindo e para na frente dela.
Atice pede que ele não perca tempo, já que ele não planeja falar com ela. Se não estiver seguindo, seria melhor que ele andasse na frente dela. Seida continua seu caminho e Atice decide entrar em uma loja para comprar algo que havia esquecido. Enquanto isso, Enver se despede de seu chefe, Sr. Hassan, que lhe pede para não se esquecer de chegar cedo amanhã. Enver lembra que pela manhã ela lhe disse que não trabalharia mais com ele. Azam pergunta por que Enver diz que é devido a problemas de saúde. Recentemente ele passou por uma cirurgia cardíaca e por isso não pode continuar levantando as grandes caixas do mercado. Hassan tem alguns problemas de memória e fica dizendo a Enver que o espera amanhã cedo. Enver apenas olha para ele com tristeza, diz que está bem e vai embora. Atice chega em casa e pede a Sirin que a ajude com as sacolas do mercado. São pesadas porque são 5 quilos de farinha. Sirin pergunta à mãe por que Seida veio até sua casa. Ela chegou há 5 minutos e está fazendo café na cozinha como se fosse sua casa. Seida sai para a sala e Atice pergunta o que ela precisa. A loira responde que quer ver Enver e conversar com ele. Sirin avisa que seu pai está um pouco atrasado hoje, então ele deveria dar um passeio para não ter que ver seu rosto ou aguentar. Seida diz que está frio lá fora e que não há problema em esperar. Sirin pega as malas e diz que ela é uma mulher insolente. Seida responde que sua insolência não é tão grande quanto a de quem mexe com o marido da irmã. Todos percebem que Viu abriu a porta e ouviu tudo. Sirin se tranca na cozinha e Atice em seu quarto. Viu se senta ao lado de Seida e diz que é melhor fazer companhia a ela. Sirin fica com tanta raiva na cozinha que pega os 5 kg de farinha e joga no chão. O que eu não sabia é que o saco estava aberto e toda a farinha caía nele. Viu está sentado ao lado de Seida e pergunta se ela já pensou em visitar sua mãe. Seida responde que não sabe, já que não a vê há muito tempo. Viu diz que ela e Henry também não viram suas mães depois da morte da avó, mas ela acha que eles irão na próxima semana para motivos de herança, já que aparentemente alguém quer comprar seu terreno. Sirin abre lentamente a porta da cozinha e sai de joelhos com os cabelos e as roupas cobertos de farinha até conseguir entrar no banheiro sem ninguém perceber. Viu muda de assunto e diz a Seida que se sente muito mal por Henry porque gosta muito de Sirin. Seida pergunta por que ela deveria se preocupar com isso e Viu responde que Sirin tem um amante muito mais velho que ela chamado Sua, um homem que até compra diamantes para ele. Além disso, se você ouviu corretamente, ela também flertou com o marido da irmã. Seida pede para ele não se envolver no que não lhe interessa. Henry já é adulto e pode cuidar de si mesmo. Nesse momento Enver entra em casa e Seida o cumprimenta com um grande abraço. Ela diz a ele que veio vê-lo porque quer falar com ele. Atice sai de seu quarto e avisa que hoje chegou cedo. Enver dá a notícia de que ela acaba de pedir demissão do emprego na loja. Atice se sente aliviada e abraça Enver, que lhe diz que ela deveria começar a procurar outro emprego rapidamente. Seida intervém, sorrindo, diz a Enver que ela não precisa procurar emprego, pois a cafeteria de Arif está sozinha e abandonada. Se comparecer, poderá gerar renda para si e para Arif. Atice acha que é uma boa ideia, ele não terá que trabalhar tanto lá. Enver diz a eles que não se sente bem em receber dinheiro que pertence a Arif. Ele pode cuidar dos negócios com prazer, mas não ganhará o que outra pessoa merece. Seida deixa claro que ganhará o dinheiro com trabalho e esforço. Isso é o que Arif iria querer. Enver pensa melhor e diz que pode até ficar na casa de Bahar e acompanhar Seida para economizar no transporte. Sirin sai do banheiro e Enver pede a Seida que fique para jantar, mas ela responde que agora deve ir jantar com um amigo e está esperando por ele amanhã cedo para abrir o refeitório para que ele possa trabalhar. Ela pega suas coisas e sai de casa. Enver conta a Atice que sua filha Seida cresceu muito e vai até a cozinha. Sirin diz que acha que Seida vai jantar com Henry agora. Ela apenas disse que tem um jantar e coincidentemente Henry cancelou o jantar de hoje para ir com outra pessoa, tem que ser com Seida. Atice diz a ele que deve ser uma coincidência. Sirin ainda está com muita raiva e se tranca no quarto. Por outro lado, Nezir, Peril, Bahar e seus filhos estão sentados à mesa jantando. Bahar percebe que Peril está lentamente pegando uma faca e colocando-a em sua jaqueta. Ela pergunta a Peril se ela está bem porque parece um pouco pálida. Peril responde que se sente bem, mas Bahar se levanta e toca sua testa. Ela tenta fazer uma massagem nele dizendo que ele está com febre alta e não está bem. Bahar então pede a Nezir que permita que ele leve Peril para seu quarto.
Nezir responde que pode ir sozinha se quiser. Bahar diz que também quer ir ao banheiro, para que ele aproveite para carregá-la caso ela fique tonta na escada. Nezir concorda, mas ordena que ele seja rápido. Bahar avisa aos filhos que está voltando e caminha com Peril em direção aos quartos. Ela pede que ele lhe dê a faca que guardava, mas Peril, muito zangado, responde que não o fará. A única coisa que ela quer é matar Nezir. Bahar diz a ela que mesmo que ela consiga eles não hesitarão em matá-la e a seus filhos também. Peril dá a faca para Bahar, que também a esconde rapidamente.